Qual foi a defesa que o Hugo fez? Que vocês se lembram? Porque os números deles são bons, são espetaculares. Só tem uma derrota, né? Só tem uma derrota fora de casa contra o Mirassol. O São Paulo jantado, engolido no segundo tempo. Eu também acho que o Corinthians foi superior ao São Paulo, resultado merecido, né? Conseguiu se impor jogando dentro de casa. Qual foi a defesa que o Hugo fez? Que vocês se lembram? Só uma no primeiro tempo do... Teve uma no segundo tempo, teve um chute do... Não, teve um chute do André também. Do André no finalzinho. Mas não, mas nada... pegável. Sim. O do Ferreirinha talvez não. Sim. Que ele fez uma grande... O Rafael já fez aquela defesa contra o Yuri Alberto. Tava 1-0, mais 3 gols, 7 escanteios, jogado. Então o jogo... O Corinthians foi muito mais incisivo. Isso, eu não sei o que é isso, mas deve ser alguma coisa... É a palavra bonita que eu tava esperando esse momento para usar. Uma aleatória, incisivo. Eu pensei que era o dente que a gente tira. Não, esse é o siso. O siso. Tirei há 2 anos. Claro que, inclusive, tem o gol do São Paulo, que é muito na saída de bola, que ficou muito marcada, né, com o Fernando Diniz. As pessoas, por vezes, aquelas que têm preguiça, né, de analisar, entendem que é só isso o que o Fernando Diniz tem, né? A saída de bola, que é perigosa, por vezes dá certo, e às vezes não, né? Às vezes não, e custa caro. Mas eu sinto, Ricardinho, que no Corinthians é o trabalho que o Fernando Diniz ele tem tido mais paciência para trabalhar essa situação. Ele não quer colocar de qualquer maneira. Hoje teve uma infelicidade, aconteceu. Mas eu sinto que no Corinthians ele está indo muito mais aos poucos. E talvez, pro que ele pensa de futebol, seja o modelo ideal. Porque os números dele são bons. São espetaculares. Só tem uma derrota, né? Só tem uma derrota fora de casa contra o Mirassol, onde o Corinthians reclama ainda da arbitragem, né? Assim, é um Corinthians que conseguiu entender aquilo que o Fernando Diniz queria. Esse gol é um golaço também, tá? Apesar do Alligator ali, acho que podia ter feito coisa melhor. A gente viu aí o terceiro gol do Corinthians, no chute do Bidon. O segundo gol do Corinthians é sacanagem. O Corinthians mereceu a vitória e o Diniz conseguiu fazer com que os jogadores do Corinthians entendessem aquilo que ele quer. E os jogadores entenderam de forma muito rápida, né? A gente teve o Garro hoje, para mim, disparado o melhor em campo mais uma vez. O Garro reencontrou a alegria de jogar futebol com o Fernando Diniz. Ele era um jogador com o Dorival que jogava muito aberto pelo lado direito, né? Não fazia aquilo que ele faz de melhor, que é justamente ser um enganche, ser o camisa 10, armar o time. Não sei se quando voltar o Memphis Depay, daqui a pouco o senhor pode até falar sobre isso, se vai atrapalhar nessa função que tem feito o Garro. Porque o Garro tem jogado muito bem e aparecido em vários lugares do campo. Hoje, tudo que o Corinthians faz passa pelo Garro, ele carimba a bola. Agora, os jogadores entenderam de forma muito rápida o que queria o Fernando Diniz, né, Wilson? Eu concordo, Ricardinho. Eu acho que o Diniz, ele até abre mão um pouco daquela envolvência que ele gostava de fazer nos outros times. Ele tenta adaptar um pouco da saída de bola na característica do time aguerrido do Corinthians. Eu acho que ele acha um equilíbrio muito bom para o que ele pensa de futebol e o que esse time do Corinthians pode entregar. O Corinthians consegue sair das pressões, do sufoco, pelos dois lados. Ele encontra no Garro a sua criação, válvula de escape, o cara que dá o passe, que entende o jogo, que faz a bola rolar. Eu acho que com o Depay provavelmente entraria na vaga do Lingard, só que o Depay não vai entregar o mesmo empenho defensivo que o Lingard entrega. Então, tipo assim, o Diniz vai ter que escolher entre um time equilibrado que consegue contra-atacar ou um time com menos poder defensivo, mas com o Memphis, que tem uma qualidade técnica e entrega um pouco mais que o Lingard. Aí é um BO que ele vai ter que resolver, né? Esse BO não é nosso, é dele. Mas o Diniz aos poucos vai criando jeito, vai criando forma. Vai oscilar? Vai. Vão ter noites ruins? Claro que vai. Mas eu acho que é um trabalho que começa a criar forma. É um Diniz que está aos poucos ganhando seu respeito com esse time do Corinthians, que é bem competitivo. A pessoa que está acompanhando com a gente está vendo aí os melhores momentos, né? Esse aí é o terceiro gol do Breno Bidon. Belo gol. A bola vai na bochecha, cara, não? Não, o Rafael toca e ela vai na bochecha. Né? Então, se tivesse o Alligator tivesse um pouquinho mais de braço, ele pegava. Estendesse um pouquinho mais o braço, ele pegava. Dá pra pegar no pé claro desse... Você tem que mastigar muito o que eles têm que fazer em campo. E aí dá nisso. O São Paulo jantado, engolido no segundo tempo, porque o primeiro tempo, né, eu falo, metade do primeiro tempo a gente foi acuado, ganha o gol de presente, aí o primeiro tempo quase não teve jogo, né, na segunda parte, volta pro segundo tempo sem nenhuma alteração, e ele assistindo o time tomando um vareio no meio de campo, ele não fez absolutamente nada. Depois que toma o terceiro gol, que o Roger tenta fazer alguma coisa e ainda mexe errado. Então, assim, eu acho muito difícil, o Guedão,
que o Roger continue no cargo do São Paulo. Porque, primeiro que já não era para ter vindo. Nenhum torcedor do São Paulo queria. Mas beleza, já que veio, pô, tomara que dê certo. Aí você tá vendo no decorrer que você não vê uma evolução do time. Você não vê o São Paulo apresentar uma variação tática, uma mudança de postura, uma competitividade. O São Paulo marcava os caras com uma distância de 3 metros. O terceiro gol do Corinthians foi o Mateuzinho com toda a liberdade do mundo, escolhendo onde ia chutar, só faltaram oferecer um café pro cara, nesse frio aí. Então, assim, eu não consigo ver o Roger ficando muito tempo no time do São Paulo como no comando. Agora, eu começo a temer que eles vão fazer qualquer mudança depois da Copa do Mundo, porque aí a gente perde ainda o tempo de parada da Copa do Mundo para tentar acertar algo. E quais as opções no mercado que a gente vai ter como treinador. Então eu queria que você opinasse um pouco também, não só, claro, sobre o jogo. Do Diniz, desde a saída de bola, os gols que vocês acabaram de citar, acho que o Corinthians também acho que o Corinthians foi superior ao São Paulo, resultado merecido, né? Conseguiu se impor jogando dentro de casa, soube usar a pressão da torcida, soube usar o seu gramado, por exemplo, o escorregão do Enzo, e é normal isso acontecer, Itaquera no golaço do Mateuzinho, também é uma coisa que o Corinthians sabe usar, mas também acho que faltou do São Paulo defensivamente um pouco de atitude, um pouco de ganhar os duelos no meio de campo. Para mim, um atleta que simboliza muito o que foi, ou que não foi o São Paulo, foi o Arthur. Não porque tenha feito uma partida desastrosa. O Arthur vem sendo um jogador de muita personalidade, um desafogo do São Paulo, um cara que chama o jogo na hora difícil, que vai para cima. Hoje, ele se encolheu no jogo. Principalmente, a partir do momento que o Corinthians começou a dominar a partida, tinha alguns lances que ele, em outras partidas, teria ido para cima, toca do lado, tenta achar algum companheiro, não tem a iniciativa, sabe? Aquela coisa pessoal de chamar, olha, eu vou resolver o jogo como ele vinha fazendo. Então eu acho que faltou para alguns jogadores do São Paulo ali personalidade para encarar o clássico, né? E não desde o início. Isso foi acontecendo ao longo da partida, exatamente porque o Corinthians pressionava, o São Paulo não conseguia sair jogando. Aí tem um problema, obviamente, o Dória não é um jogador que tem uma boa saída de bola, ele não foi mal defensivamente, mas ele não é um jogador que tem uma boa saída de bola, só que o Alan tá fora, né? O Tolói tá fora, ou seja, era o zagueiro que tinha à disposição, além do Osório, que é canhoto, e você não ia colocar um jogador que tem uma partida só pelo São Paulo do lado de um outro zagueiro canhoto, deslocando o Sabino para a direita. Quer dizer, vários aspectos fizeram o Corinthians ser superior e merecer a vitória no Clássico. Vamos lá, o impacto do Corinthians, a gente tem a classificação nesse momento, o Grêmio está em 17º, o Corinthians vence e é o 16º, mas está nesse bolo, né? Mais uma vitória vai para Libertadores. É o céu e o inferno, numa diferença de 2 andares. E o São Paulo com a velha história do Roger Machado. Essa é uma semana que me parece muito dramática, né? O jogo na Neoquímica Arena. Visita o Juventude na Copa do Brasil num jogo em que dominou e não ganhou por mais de um gol. Perdeu pênalti, tudo. Perdeu pênalti e tal. Para quem tá buscando motivo para mandar ele embora. E no fim de semana pega o Fluminense fora. Ou seja, é semana... Só um detalhe. Fala sobre o técnico. Eu sei que vão me xingar, vão pegar no meu pé. Quem? A gente não deixa. Pode deixar à vontade, eu respeito a opinião dos outros. Na era das retóricas, as pessoas precisam buscar os seus culpados, até quando eles não são culpados, ou não são os únicos responsáveis, né? Pedir para um Ferreirinha acompanhar o Mateuzinho, pedir para o jogador, para o atacante acompanhar o lateral, é beabá do futebol. Se um atacante não sabe acompanhar um lateral, com um time posicionado com 2 volantes, num 4-2-3-1, o problema não está só no treinador. O problema está na capacidade do adversário. Até porque, com todo respeito, a partida que o Mateuzinho fez, mesmo gol contra... Foi excelente. Não é um jogador para você ter esse medo todo, não é um excelente jogador. É um bom jogador. Não é um jogador imarcável. É isso que eu estou querendo dizer. É um bom jogador. Não é um jogador imarcável. E a gente viu muitas vezes o Enzo, que acabou sofrendo demais defensivamente, principalmente na segunda etapa, ao ponto de quase perder a cabeça. E o treinador substituí-lo antes que ele acabasse sendo expulso, porque ia explodir, sobrecarregado demais, como por exemplo no 1-2 do gol do Mateuzinho, porque o Ferreirinha não conseguiu fazer o acompanhamento. Se eu olhar só para o treinador, repito, apenas